Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz de Jesus possa nos envolver, trazendo serenidade e iluminação às nossas consciências, preparando-nos para mais um momento de alegria diante da oferta de ensinamentos tão ricos. Conteúdos que transcendem o tempo e imortalizam-se em cada coração que se permite absorvê-los. Falamos do livro objeto do nosso estudo, O Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. Neste mês de março, faz um ano que iniciamos esse estudo. Já estudamos mais de 2 terços das questões. Para aqueles que não iniciaram conosco, seria muito proveitoso buscarem os outros áudios. Tivemos oportunidades de estudar questões referentes à ciência, à filosofia e há alguns dias iniciamos as pertinentes à religião. Nesse tour pedagógico, visitamos o Velho Testamento e já adentramos no Evangelho. E daremos continuidade aos ensinamentos por ele ofertado. Que os benfeitores espirituais possam nos guiar, facilitando a nossa aprendizagem. E a primeira questão de hoje, dando seguimento ao tema Ensinamentos, no contexto do Evangelho, é a de número 311. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus? Não tendo Deus querido sacrifício, nem oblata, lhe formou um corpo. Responde o mentor. Para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais em seu nome. Razão por que enviou aos homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. Essa é uma passagem muito importante, abordada por Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 10, fazendo referência ao livro de Salmos, capítulo 40. Ele aborda a insatisfação de Deus com relação aos sacrifícios e holocaustos a ele ofertados. E de Jesus como emissário de Deus, que materializa a sua vontade, traçando uma nova aliança com o povo de Israel. Vejamos alguns versículos do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Por isso é que o Filho de Deus entrando no mundo diz: Tu não quiseste sacrifício nem oblação, mas tu me formaste um corpo. Os holocaustos pelo pecado não te agradaram. Então disse eu: Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Porque tu não quiseste as hóstias e as oblações e os holocaustos pelo pecado. Nem te são agradáveis as coisas que se oferecem segundo a lei. Então disse eu: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Este é, pois, o testamento que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Dando as minhas leis, as escreverei sobre os corações deles e sobre os seus entendimentos. E nunca jamais me lembrarei dos pecados deles, nem das suas iniquidades. Jesus, na sua missão redentora, exemplificou a verdadeira oferta que agrada a Deus, a da obediência, a da confiança na sua vontade, a do sacrifício dos nossos vícios,
dos nossos equívocos. Emmanuel, comentando o versículo 6 do mesmo capítulo, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram, no livro Vinha de Luz, no capítulo 21, faz uma analogia com a nossa condição atual. Vejamos alguns trechos. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Questão 312. Como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Resposta do benfeitor. João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação, e à legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Esse é mais um texto da Bíblia que tem sua autenticidade questionada. Os grandes estudiosos e comentaristas bíblicos entendem como um comentário falso adicionado ao texto bíblico. Mas Emmanuel, mais uma vez, não alimenta polêmica e traz para nós um entendimento plausível. André Luiz, em sintonia com Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 8, esclarece que o termo Espírito Santo refere-se à falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. E ele diz mais: o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinamentos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. A rigor,
A verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Renove, pois, as expressões do seu pensamento e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. Questão 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E a resposta do mentor. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais, até hoje, denominar os vitoriosos do século, nas questões puramente materiais, de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Vejamos agora parte da narração de Amélia Rodrigues sobre essa passagem. Está inserida no livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco. A montanha era uma montanha qualquer, e o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido. Nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente. Sentindo a multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, numa sublime comunhão em que extravasava toda a vida, ele, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres, todos os conheciam. Eram maltrapilhos, mal-cheirosos, doentes. Distendiam a mão que a miséria estiola. Eram pobres. No entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito? Espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal de angústia e mágoa. Quais seriam os pobres de espírito? O vento perpassa em leve cantilena pela multidão pensante a raciocinar, no silêncio que se fez espontâneo, na pausa que natural se alonga. Os ricos possuem moedas e títulos, propriedades e espíritos ricos de ambições, de orgulho, de misoneísmo. Os pobres de espírito são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, idealistas, cultores da verdade, preparados para a verdade. Sem peias atadas à retaguarda, sem imãs atraentes à frente. Semelhantes aos simples, desataviados, e às crianças, inteiramente livres, candidatos ao reino dos céus e súditos dele, desde já. Inocentes, porque venceram com o tributo das lágrimas e o patrimônio dos suores. Ressarcido o débito, lavadas as mazelas, puros, portanto, sem a vacuidade do eu, predispostos à autodeliberação, à autossublimação. Livres dos resíduos do mundo, não consumidos, não afligentes,
com todos, ao lado de todos, sem ninguém, não amarrados aos outros, às convenções dos outros, pobres de espírito. E novamente, o benfeitor, que estende o comentário dessa passagem no livro Intervalos, numa mensagem intitulada Humildade de Espírito. Vejamos alguns trechos. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a benção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa do seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Não desdenhe, pois, servir, aprendendo com o mestre sublime que realizou seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação. E serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Questão 314. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? E a resposta do benfeitor: entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Busquemos novamente a expansão dos comentários do benfeitor, agora no livro Encontro de Paz, no capítulo 29. Expressiva a decisão de Jesus, lavando os pés dos discípulos. Recordemos que o Senhor não opera a ablução da cabeça que pensa, vê e ouve, traduzindo o sentimento com os dons divinos da reflexão e com as faculdades superiores da palavra. Nem lhes alimpa as mãos, que trazem consigo a excelência dos recursos tácteis para a glorificação do trabalho, e a muda linguagem dos gestos que exprimem afetividade e consolação. Lava-lhes simplesmente os pés, base de sustentação do corpo, e implementos da criatura física que entram em contato com a lama e pó da terra, padecendo espinheiros e charcos, e purifica-lhes semelhantes apêndices, necessários à vida humana sem reproche e sem queixa. Lembremos-nos, pois, do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros, com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica e tudo crê. Porquanto, apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda repontem dos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos, atingindo a verdadeira paz. E no livro Caminho, Verdade e Vida, ele também complementa no capítulo 5º.
É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais, para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Questão 315. Por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? Responde Emmanuel. O Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida, na abnegação e nos sacrifícios supremos. Entendamos que cingir-se com uma toalha era típico dos serviçais das casas nobres da época, dos escravos, e Jesus desejava deixar essa lição tão profunda de humildade. Ser um servidor é corresponder ao padrão que Jesus indicou para os seus seguidores. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ensinamento que deve ser observado por todos nós, indistintamente. Essa passagem é tão marcante que vale a pena escutarmos a narrativa através de Amélia Rodrigues, no capítulo 16 do livro Quando Voltar à Primavera, psicografia de Divaldo Franco. O mestre, que por várias vezes anunciara a paixão e acabara de dar as últimas instruções, desvestiu a indumentária larga e, cingindo-se de uma toalha, tomou de uma bacia com água, acercou-se dos companheiros e começou a lavar-lhes os pés e a enxugá-los com o tecido que se atava. A suprema humildade, em excelsa lição de amor, seria a expressão final da renúncia de si mesmo. Não se davam conta os amigos daquele ensinamento ímpar. Chegando a Simão Pedro, perguntou-lhe este: Senhor, tu a mim me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não sabes agora, mas entendê-lo-ás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Não me lavará os pés jamais. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Há um momento de profundo silêncio cheio de expectação. O discípulo desperta e exclama com emoção incontida: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. As lágrimas saltam-lhe dos olhos e ele estua de desconhecida felicidade, sem se aperceber dos momentos que logo advirão. E mais adiante, a grande lição. Qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Mas eu estou no meio de vós
como quem serve. O que de vós desejar ser o maior, faça-se o menor, o servo de todos. E aquele que manda, seja como que serve. Ele fizera isso há pouco. Servira-os na condição de humilde fâmulo, dedicado e silencioso. Questão 316. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o cireneu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? E a resposta do mentor: essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens, em todos os trâmites da vida. Vamos trazer mais uma narrativa de Amélia Rodrigues, no mesmo livro citado anteriormente, agora no capítulo 17. O centurião fustigava o preso a fim de que não desfalecesse. A penalidade deveria ser cumprida. Enfurecido, experimenta o soldado um misto de piedade e dever. Ferido pelo amor do prisioneiro pacífico e escravo, serviçal pela paixão a César. No tormento que o vence, deseja diminuir a carga que ameaça esmagá-lo. Perpassa olhar injetado pelas filas de mudos espectadores e chama o homem de Cirene. O convocado não reage, parece que se jubila interiormente. Submisso, curva-se, oferece o ombro e auxilia o estranho. A cruz se segue mais leve. Jesus dirige-lhe um olhar de profundo amor. Simão, o cireneu, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Símbolo e ação de bondade, imortaliza-se e liberta-se da timidez, da escravidão a que se jugula, crescendo no rumo do infinito. 500 metros eram a distância a percorrer entre o local do julgamento arbitrário e o acume do Monte da Caveira. Em curta distância, a impiedade e a zombaria são grandes. Também o testemunho da solidariedade fraternal fez-se enorme. E conclui Amélia: todos encontraremos pelo caminho da aflição os cireneus em nome e honra de Jesus. A nosso turno, devemos tornar-nos novos homens de Cirene e ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando, esperando socorro. E vamos encerrar essa questão com a fala de Emmanuel, numa mensagem inserida no livro Fonte Viva, intitulada Após Jesus. Mas um estrangeiro estado pelo povo aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício,
ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo, destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Questão 317. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? Responde o mentor. O episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Reflitamos na resposta de Emmanuel. A ação amorosa de Jesus arranca a humanidade terrena do seu sepulcro de misérias, do seu apego a coisas ilusórias, que a afasta do fluxo de vida perene, de vida eterna. Mas ainda na fala do benfeitor, traremos uma mensagem intitulada Como Lázaro, inserida no livro Caminho, Verdade e Vida. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerados da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Questão 318. Poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia, dado o costume tradicional da Igreja Romana, que recorda a ceia dos discípulos com o vinho e a hóstia? Responde o benfeitor. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda,
para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio, através de todos os caminhos da vida. É muito importante sabermos filtrar a essência de cada evento exemplificado por Jesus. Vejamos o que nos diz Cair Bar Schutel no livro Parábolas e Ensino de Jesus, no capítulo intitulado A Ceia Pascual. Por esta passagem se vê claramente que Jesus não tratava do pão material nem do vinho de uva, mas da sua doutrina, que é o alimento do Espírito, e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível, imortal. As duas espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias, que dão ideia da letra e do espírito. Assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus mais uma vez lembrar a seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Por isso, o mestre acrescentou, quando os judeus se escandalizaram por haver ele dito que seus discípulos necessitavam comer a sua carne e beber o seu sangue. A carne para nada presta, o espírito é que vivifica. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Não é, pois, com o pão, nem com a hóstia que devemos comungar, mas sim com a palavra do Cristo, com a sua doutrina. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo intitulado A Última Ceia, relata as palavras de Jesus aos seus discípulos quando estes estranharam a oferta do pão e do vinho. Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. E quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Queridos amigos, ainda teremos algumas questões referentes aos ensinamentos no contexto do Evangelho, mas abordaremos no próximo encontro, se Deus permitir. Aproveitemos para refletir sobre o estudo de hoje e agradecemos ao alto por essa oportunidade de tantos esclarecimentos que iluminam em nosso mundo interior a ação amorosa e condutora de Jesus. Agradecemos imensamente a companhia de todos. Paz e bem, e até a próxima semana.